Olá, Metrópole. Olá, empreendedores. Olá, futuros empreendedores. Estamos com mais um Momento Empreendedor. E hoje teremos duas figuras extremamente importantes aqui da construção civil do nosso município. Vamos receber o senhor José Edivar e sua filha Carla Fernandes. Os dois tocam a Recal Construções, aqui na Cidade Verde, que já tem um trabalho reconhecido pela sociedade e pela comunidade local. Mas antes disso, vamos para a nossa frase do dia. E a frase do dia é a seguinte: o fracasso é a oportunidade de começar de novo inteligentemente. Henry Ford. Então, quando a gente pensa no fracasso, não temos que pensar como um fim, mas temos que pensar que é apenas uma oportunidade de aprender com este fracasso e aí agir de forma inteligente para conquistar novos espaços, o sucesso, as nossas realizações. Então nunca imagine que o fracasso é o fim. Pelo contrário, o fracasso pode ser apenas o começo de uma bela história. Então vamos lá, vamos começar a nossa conversa hoje com Edivar Fernandes e Carla. Começando, Edivar, querendo saber a sua história, como foram as suas origens, como tudo efetivamente começou. Eu sou de Zé da Penha, né? Lá Zé da Penha é lá na trombazinha do elefante. Do elefante, isso. E nasci lá 24 de fevereiro, né? 1952. Então, estou com 60 e poucos anos. E sou filho de Raimundo Maria e Dona Maria das Neves. Sinal, muito trabalhadores, honestos. Trabalhadores honestos, trabalhavam na agricultura, ligado à terra. No começo era agricultura, mas meu pai... Tinham quantos filhos? Tiveram quantos filhos? São 10. 10 filhos. E o senhor está em que... Sou o segundo lugar. Você é o segundo na filazinha. Na fila dos 10. Dos 10. Muito bem. Aí começou na agricultura, mas aí depois o seu pai migrou... Meu pai, ele era muito... Tinha uma visão empresarial grande. Ele era analfabeto. Não sabia ler, mas ele tinha uma visão empresarial fora do comum. Então ele arrendava as terras, começou arrendando as terras e trabalhando nelas, depois montou comércio, mercearia, essa coisa, e foi desenvolvendo um trabalho comercial. Chegou até a consultar, ter farmácia, sem ter nenhum estudo, só lendo as bulas de remédio. Sabedoria popular. Sabedoria popular. Então a gente pode dizer que o modelo de empreendedor foram os seus pais, né? Principalmente o seu pai que deu essa referência. Todos os dois são pessoas assim de muita vivência, de vontade de vencer, né? Eles chegaram também a uma condição razoável, não de rico, mas eram pobres assim de dignidade, trabalhando e conquistando, né? As coisas fruto do seu trabalho. Mas Edivar teve uma história que você foi para São Paulo. Qual era a ideia de São Paulo? E como foi aí essa transição? A minha história também toda história tem um começo, né? Ainda não teve fim, porque a gente só tem fim quando morre. Mas eu também fui criado nesse mesmo sistema de roça, e aos 5 anos de idade eu já ajudava meu pai, separava o gado, levava... Já trabalhava, né? Já trabalhava, enchia os potezinhos, que antigamente não tinha água encanada, a gente ia lá pegar na cacimba, botar nos potes. Então tem essa história que o mundo hoje não conhece mais, é passado, né? É passado, é verdade. E daí, passado do tempo, meu pai foi para uma vilazinha chamada Arapuá, já saiu de um sítio, já foi para a vilazinha, lá já montou um comércio, e a gente seguindo ele, né? Acompanhando. Lá botou a escopadeira, também trabalhando nessa escopadeira, viu como ele era empreendedor também. Ele já estava pensando em várias perspectivas. Então o tempo passa e eu fui crescendo, com 18 anos fui para São Paulo, lá fui trabalhar de empregado, trabalhei 9 anos lá. Aí fez o pé de meia. Juntei, eu toda vida fui muito econômico, graças a Deus. Eu nunca gastava o que ganhava. Sempre deixava uma poupançazinha, que isso é fundamental, né? Ou seja, todos nós precisamos ter um pouco de poupança para a gente poder realizar investimentos, né? É verdade. E aí com essa poupança voltou, e aí já não voltou mais. Não voltei com o pensamento de
de trabalhar de empregado, até porque aqui no nosso interior não tinha emprego, né? Quando eu cheguei, já cheguei em Paus Ferros, né? Já saí da vila, papai já estava morando em Paus Ferros, aí eu já fui ajudar meu pai no comércio. Mas eu vi que ajudar não traria muito resultado para mim. Já queria ter sua independência. Já era maior de idade, já queria, né, ter minha independência. E a gente, com a vivência lá de São Paulo, a gente já descobre outras coisas, né? Aí fui ser pequeno comerciante. Tem a gente lá chama bodega, mercearia. Sim, Marinha, né? Uma bodegazinha, né? No interior é assim. Era isso mesmo, a bodega mesmo, é a bodega mesmo. Isso, comecei a trabalhar e fui montando outras coisas. Inventei depois de fazer o mercadinho. Sim. Na época do mercadinho já era mais surtido, né? A bodega já estava mais surtida com o mercadinho. É verdade. Não, mas até do mercadinho eu já andei fazendo feiras aí, vendendo peça de bicicleta e tudo mais. Então eu tenho uma história de trabalho meia longa. Depois dessa coisa foi que eu fui para esse mercadinho. Aí foi o tempo quando eu botei um mercadinho, montei e a minha esposa foi chamada para o Banco Nordeste e fui morar em Martins. Quando cheguei em Martins eu levei o mercadinho para lá. Só que em Martins o mercadinho não deu certo não. Na época não vingou. Aí eu transformei o mercadinho num barzinho, que eu fiquei lá, o clima era frio e tal, e a bebida fiz um barzinho. Aí vendia bebidas. Aí depois a gente desceu para Paus Ferros de novo, porque a esposa pediu transferência. Aí eu voltei para vender... Verdura. Foi verdura, foi. Eu comprei um caminhãozinho. Para ir vendendo verdura nas feiras. Para ir vendendo aquele pessoal que fazia feira. Aos outros mercadinhos, né? E retalhava também, vendia no retalho, né? Aí vendia os pessoal também que tem as bancas na feira, né? Aí eu trazia mercadoria e vendia ele. Passei um bocado de ano trazendo isso. Aí entrou um concorrente meu danadinho e ele levava o peixe para Campina Grande e trazia verdura e não cobrava nada. Aí o custo tinha um custo menor. Reduziu o custo. Aí me tirou de tempo. Mas eu não, como você disse que a gente que cai tem que se levantar. Exatamente. Não foi uma queda, mas foi uma mudança radical. Eu tive que... Já tinha caminhão, fui viajar para o Maranhão. Aí eu fui dizer que material de construção era bom, madeira e tudo mais. Então foi aí que começou a história do material de construção, né? Então muito bem. Então eu vou pedir um pouquinho de paciência, vamos dar um pequeno intervalo comercial e logo em seguida nós retornaremos aí já começando a falar um pouco do material de construção. Valeu. Você, nosso telespectador, fica aí, veja que a história do Sr. Adivar e daqui a pouco Carla vai entrar na história, né, como essa família vem crescendo com a Recal Construções. Voltamos logo.